e amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Capítulo 2, a minha versão é Naar, tá certo? Capítulo 2. Eu vou ler apenas como versículo-chave aqui, o versículo 20. Gálatas 2, 20. Assim está escrita a palavra do Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Se eu fosse escolher um versículo dos mais lindos que existe na Bíblia, na verdade a Bíblia inteira é linda e maravilhosa. Mas se eu fosse escolher um versículo, que eu digo, que versículo lindo, eu diria que era esse de Gálatas 2:20. Meus irmãos, a igreja que queremos ser, que é a série de mensagem que nós estamos vendo aos domingos, e que nós já vimos há 2 domingos que a igreja que queremos ser é uma igreja missionária, é uma igreja apostelo, uma igreja que envia da parte de, a igreja que vai anunciar aonde Cristo não é conhecido e onde não foi edificado. Uma igreja missionária, ela não fica retida dentro das suas 4 paredes, nunca, porque isso concorre contra a natureza da igreja. A igreja de Cristo é uma igreja dinâmica, viva, uma igreja animada, uma igreja que tem prazer em fazer o nome do Senhor conhecido em outros cantos, porque isto faz parte da natureza da igreja do Senhor. No domingo passado, o reverendo Walter nos falou que a igreja que queremos ser, e aí ali faz uma ressalva, ele fez, dizendo, não é que não sejamos, é só para lembrar, porque a visão vaza. Queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja que gasta tempo lendo o texto, explicando o texto, porque a prioridade de fato é a centralidade das Escrituras na igreja. É diferente de algumas comunidades que existem por aí, que gastam-se muito tempo fazendo uma série de coisas, uma série de eventos, e deixa assim para falar a palavra de Deus. Uma vez no Recife, eu fui a uma igreja, eu fiquei, irmãos, literalmente 2 horas sentado, eu ouvi de tudo, dos aniversariantes, da coreografia, do teatro, eu ouvi tudo. Eu saí de lá, cheguei 7 da tarde e ninguém tinha pegado nem a Bíblia para abrir lá na hora da pregação, não teve pregação. Eu fui embora, fui para casa, eu não sei nem se pregou depois, até hoje não sei. O que já dá a ideia de que o povo foi para, se não tiver aquele monte de eventos, as pessoas não vão. Mas nós, quando chegamos aqui, nós queremos ouvir o recado que Deus tem para as nossas vidas, porque a fé que agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que nos mantém de pé, é ouvir o recado que Deus tem para a sua igreja. Então, hoje falaremos sobre a igreja que queremos ser, é uma igreja agora cristocêntrica, missionária, bíblica e centralizada em Jesus Cristo. A Galácia, não sei se vocês têm uma noção da geografia ali do Novo Testamento, mas o mar Mediterrâneo, ou o Mar Grande, tá certo? Ele banha aquela região, tanto onde fica Jerusalém, como percorre em direção à Europa. E a Galácia é uma região acima da Ásia Menor, onde hoje
e a Ásia Menor é a região da Turquia. Então, acima da Turquia é o que nós poderemos chamar de região da Galácia. E Paulo plantou uma igreja naquela região da Galácia na sua primeira viagem missionária. Tornou-se uma província romana no ano 25 a.C. Sua estrutura geográfica era composta da antiga região étnica, composta de um povo celta que viera da Gália, hoje França, bem como a região do Ponto, da Frígia, da Licaônia, da Pisídia e outras além ali, e outras aldeias que foram evangelizadas por Paulo, tá certo? Como disse antes, na sua primeira viagem missionária. A exemplo de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, conforme podemos ver, e os irmãos depois olham em casa nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Qual é o objetivo da carta? Pelo menos eu pude encontrar 4 objetivos que fez o apóstolo Paulo escrever essa carta. Paulo escreveu esta carta para combater os falsos mestres, que estavam propalando um evangelho insuficiente, que estavam pregando um evangelho ineficaz, que estavam espalhando um evangelho que Jesus Cristo por si só não era suficiente. Irmãos, isso é heresia. Quem tem Cristo não precisa mais de nada. Quem tem Jesus Cristo está pleno, completo, basta crer em Cristo. Nada mais é preciso, Cristo é suficiente. Por exemplo, tem denominações que precisam ter Cristo e um dia especial. Tem denominações que precisam ter Cristo e boas obras. Tem denominações que precisam ter Cristo e sacrifícios. E a palavra de Deus nos garante que Cristo é suficiente. Basta o quê? Que nós creiamos nele. A nossa âncora é Cristo. E Paulo precisou escrever para aquela igreja que ele fundou, na primeira viagem missionária, para que eles relembrassem que Cristo era suficiente. Suficiente. Veja o que Paulo escreve no capítulo 1, versos 6 e 7. São vários textos que mostram que Paulo escreveu com esse objetivo, não é? De mostrar que o evangelho de Cristo é suficiente. Mas vou ler só um aqui. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Estou muito surpreso, veja aqui a decepção de Paulo, né? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa, parece que rapidamente o povo esqueceu do que Paulo pregou, tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Eu queria ler o versículo 8 também, só para dar esse fechamento. Mas ainda que nós, olha só o que Paulo fala, viu? Presta atenção. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Paulo até disse, se um dia o juízo meu virá e eu começar a sair pregando outra coisa que, diferente do que eu preguei, considere maldição. Ainda que venha um anjo, que o povo gosta de ver anjo, ainda que venha um anjo pregando outro evangelho daquele que eu preguei, que seja maldição. Porque o evangelho, meus irmãos, é inegociável, ele é eficaz em Cristo e suficiente. Mas os irmãos lá da Galácia, parece que com pouco tempo tinham esquecido do que Paulo havia ensinado. Um outro objetivo dessa epístola que Paulo escreveu, faz uma defesa da justificação pela fé, como essência do verdadeiro evangelho. Ou seja, nós somos legalmente ou juridicamente declarados justos perante Deus, sem termos cumprido a nossa pena. Interessante isso. Nós somos declarados inocentes, justos, fomos inocentados sem ter pago a pena. Hoje na lei dos homens é como?
Se você comete um crime, aí você vai ser julgado lá pelo juiz, ele vai declarar sua pena, aí você vai passar lá tantos anos na prisão, depois que você passa, você sai. Tanto é que às vezes, como quando a gente faz uma apreensão, a polícia, aquela coisa toda, já estou limpo, já paguei. Porque ele foi lá. Mas nós somos os criminosos, por causa dos nossos pecados, e Deus, pela justificação, nos declarou justo por causa do seu Filho. Você, sem pagar a sua pena, você foi declarado justo por causa daquele que nos substituiu. E Paulo começou a dizer àquela igreja: olhe, Jesus Cristo, ele nos substituiu. E esta é a mensagem do verdadeiro evangelho. Ou seja, nós somos, como eu já disse, declarados justos, sem termos cumprido a pena. O sacrifício de animais na antiga aliança era ineficaz e temporário. Consequentemente repetitivo, tinha que ano a ano você lá fazer sacrifício, os judeus irem. Portanto, era uma sombra da nova aliança. Mas o evangelho do novo pacto é revelado como um sacrifício expiatório eterno e perfeito, isto é, substitutivamente eficaz. Pois o próprio Deus criou o sistema sacrificial em que um inocente poderia substituir o transgressor. Imagine, irmãos, a gente tem que ler, mas ler ruminando o que está se lendo. Eu vou fazer aqui uma analogia, mas que não chega perto do que Cristo fez, certo? Só para entender. Imagine você, vou usar aqui Diogo, que tem uma filhinha linda. Mariana é o nome dela? Marina. Lá no presídio do Serrotão tem um bandido que matou várias pessoas, estuprou crianças, pintou e bordou. E de repente o juiz disse: não, o único jeito do bandido viver é se Marina morrer. Você consegue entender um negócio desse? Você consegue? O apóstolo Paulo, ele está dizendo que Jesus Cristo, e olha que Marina, ainda que seja uma criança tão linda e pequenininha, mas já nasce com a semente do pecado. E o pai entregou o seu filho, inocente, sabendo inclusive ele o que ia passar aqui, em nosso favor. E o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas, para relembrar: olha, a nossa justificação é mediante a fé em Cristo. Crê no meu filho. E Paulo teve que escrever para aqueles irmãos, relembrando a obra da justificação pela fé. Mas eles, aí aonde está, eu digo: meu Deus, por que os Gálatas preferiram resgatar as doutrinas judaizantes? Porque, só para nós aqui, ninguém está vendo. No fundo, todos nós gostamos de dar um jeitinho. Todos nós gostamos de dar uma contribuição para dizer, no final das contas: você fez por mim, mas eu também fiz. Nicodemos, no comentário dele de Romanos, eu não sei nem se saiu a segunda edição, eu só li a primeira edição, é um comentário de Romanos dele, vai do capítulo 1 ao capítulo 7. Nicodemos disse que nós muitas vezes não queremos aceitar a graça. A graça tira de nós qualquer mérito. É alguém simplesmente dizer, receber um favor sem ter como pagar. Aí ele faz uma comparação assim: muitas vezes a gente chega para as pessoas e diz: eu gosto mais de servir do que ser servido. Ele diz: isso daí muitas vezes é reflexo de alguém que rejeita a graça. Eu prefiro servir do que ser servido. Mas no fundo você está dizendo assim: não, eu se basto, eu consigo resolver os meus próprios problemas. Porque não faz sentido a igreja abrir mão da graça, que é totalmente entregue nas costas do Filho de Deus, que foi entregue na cruz, para você querer voltar à doutrina judaizante, para fazer seus sacrifícios
se você tem algo gratuitamente como prova de amor, a não ser que a gente tenha um negócio chamado justiça própria. Porque é ruim, irmão, humanamente falando, você não poder fazer nada por alguma coisa, simplesmente esperar e dizer, tudo é teu, só o Senhor pode fazer. A gente sempre quer fazer alguma coisa para dizer que deu a nossa contribuição. Aí Paulo vai escrever para esses irmãos da Galácia, é justificação pela fé. É somente Cristo. Você não pode fazer nada. Porém, deixa eu abrir um parêntese aqui. Mas não é para você viver como você quer, já que é mediante a graça. Se é pela graça, vou viver como eu quero. Spurgeon vai dizer que quem pensa dessa forma, que viver por graça, viver justificado, é uma autorização para viver como quer, nunca entendeu o que é a graça de Deus. Continua incrédulo, não é crente, resumindo a história. Porque quem compreende a graça e a justificação pela fé, nunca vai querer voltar ao vômito da porca lavada e do cachorro que vomitou. Ele vai ser grato e reconhecer que tudo vem da parte de Deus, somente. Mas a igreja da Galácia abandonou. É mais ou menos como se nós que somos protestantes, essa palavra está até em desuso, hoje é melhor dizer evangélico. Não, nós somos da origem protestante, irmão. Nós somos lá do século XVI e vem caminhando. É como se quiséssemos seguir a Cristo na igreja protestante, mas flertando com a igreja do Vaticano. Eu vou morar no céu, mas eu tenho que fazer eu tenho que fazer minhas boas obras. Como eu diria, eu tenho que me ajudar na minha salvação. Irmãos, esquece isso. As nossas obras, diz o profeta Isaías, não passam de trapos de imundícia diante da santidade de Deus. E ali a tradução é pano de menstruação, sim. Para que serve? Para jogar no lixo. As obras nossas diante de Deus, para justificar nossa salvação, é comparado a panos de menstruação. Então nós não podemos nada fazer como mérito para que nós possamos ser salvos, mas Jesus fez por nós. Ele fez por nós. E fez vindo inocentemente. Viveu como uma criança pobre, teve uma adolescência pobre, e quando cresceu, foi levado à crucificação como um bandido sem ter cometido crimes, e cumpriu ali toda a justiça de Deus por mim e por você. Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que amar Jesus Cristo. Talvez a gente não ame porque a Bíblia diz que a gente só ama o que conhece. Muita gente não conhece Jesus da Bíblia. O que Ele fez por você. Acha que é só, não, é meu Senhor e Salvador, tá certo. Agora vamos detalhar o que significa isso aí. Ele veio sabendo o que ia fazer. Ele veio sabendo o que ia dizer na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele veio sabendo de tudo aquilo. Lucas 9:51 diz que quando ele estava na última viagem, já indo para Páscoa e a sua crucificação, diz que ele estava no semblante dele de alguém que estava decidido para onde estava indo. Lucas 9:51. Então é preciso amar esta pessoa divina. É preciso amá-lo, porque ele nos garantiu, não é? A vitória. Ele é maravilhoso. Eu não presto não, mas ele é bom, maravilhoso, não é? Então, Paulo fazia essa defesa. A defesa da justificação, da nova aliança. Mas o evangelho do novo pacto, irmãos, é revelado com um sacrifício expiatório perfeito. João Batista percebeu, tanto é que deu a cabeça dele mesmo, entregou em nome de Cristo ali, não é? Herodias, ele não negociou, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cumpriu-se em Cristo a obra da sua cruz. E eles estavam abandonando esse evangelho para seguir o evangelho misturado com o judaísmo.
Terceira coisa que nós observamos aqui nessa carta, meus irmãos, é que Paulo adverte a igreja das consequências do abandono do evangelho da graça, voltando a ficar debaixo das obras da lei, e já não são benditos e sim malditos, diz capítulo 3, verso 10. A lei não foi dada como meio de salvação, mas para revelar ao povo de Israel que deveria se relacionar com Deus, mostrando que a natureza caída não é capaz de cumprir toda a lei. Muita gente pergunta, então para que serve a lei do Antigo Testamento? Simples, para mostrar para você que você é pecador. Para mostrar para você que você não consegue guardar os 10. Porque quem não pega não adulterarás, peca no algum tipo de idolatria, peca na cobiça, peca enfim. Você vai dizer, não, mas aqueles pecados ali eu cumpre. A gente peca, meus irmãos, por omissão, nem só por pensamento, gesto e ação, por não fazer. A vida de alguém que passou por você, e você se calou e não falou para ela do Evangelho, houve uma omissão ali, porque você tem um recado para oferecer. E você não falou, eu não falei. E você quer dizer para mim que você consegue guardar os mandamentos de Deus? Sem contar com outros pecados que nós cometemos contra o Senhor. E mesmo assim, meus irmãos, com tudo isso, o Senhor veio nos salvar. E foi enviado pelo próprio Pai para nos salvar. E a igreja dos Gálatas preferiam voltar para o judaísmo. Por quê? Porque nós queremos justiça própria e ter méritos a contar diante de Deus. Irmãos, as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Uma particularidade desta carta, irmãos, é que Paulo não faz um elogio à igreja aos Gálatas. Até Corinto, ele elogiou, mas aos Gálatas ele não faz um elogio, um sequer. Porque, pense comigo, se Deus oferece o seu Filho único como um presente para resgatar os pecadores, porque ninguém foi encontrado para salvar a humanidade, e esses mesmos pecadores desprezam isso, irmãos. Eu estou dando, é como assim, voltando à analogia que eu fiz sobre Marina e o maior dos bandidos lá do Serrotão. E ele chega lá e diz, eu quero Marina, quero que essa criança... Isso eu não estou falando na dinâmica humana. Imagine quando os homens desprezam essa manifestação da graça de Deus em nosso favor. O Senhor nos ama, meus irmãos, de um amor que João escreve de tal maneira, e às vezes nós não conseguimos mergulhar no que isso significa. Olhando para o texto propriamente dito, nós temos o versículo 1 do capítulo 2. Serei rápido, tá, meus irmãos? O capítulo 1 do versículo 2 inicia com um registro do retorno de Paulo a Jerusalém. Lembra? Quando Paulo se converteu em Atos 9, ele de lá seguiu cego para a região de Damasco. Quando estava em Damasco, Deus falou a um dos discípulos chamado Ananias, vai à casa de um tal de Judas, à rua direita, lá tem Saulo que está orando, vai lá e põe a mão sobre ele. E Ananias foi, Senhor, eu ouvi falar muito desse camarada, ele perseguiu a tua igreja, não importa, vá lá porque ele é um vaso escolhido por mim, vou mostrar a ele quanto importa sofrer por causa do meu nome, do meu evangelho. Ananias chegou lá, orou. Paulo teve, as escamas caíram dos olhos dele, Paulo enxergou e percebeu que quem falou com ele foi Jesus Cristo no caminho. Dali, ele foi para a Arábia.
Passou 3 anos na Arábia. Eu já procurei em todo canto, nos livros, ninguém tem. Fui para o ChatGPT, cadê Tony, está ali. Também ChatGPT não me ajudou. Olha, ninguém diz exatamente, mas ele foi para a Arábia. Saulo ficou 3 anos na Arábia, deduzo eu, em treinamento. Recluso, na capacitação do Senhor. De lá, ele sentiu vontade de conhecer os irmãos de Jerusalém. Pedro, Tiago e João no barquinho, tudo em Jerusalém. Estava lá. Quando ele chegou lá, os discípulos, esse daí, eu lembro dele. Não é aquele que perseguia e que consentiu na morte de Estevão? É. Ficaram cismados. Aí vem Barnabé e chega para cá. Ele estava pregando ousadamente lá na Síria. E agora estava ali pegando para os gregos. De repente, os gregos lá em Jerusalém decidiram matá-lo. Os irmãos, Pedro, Tiago e João do barquinho, decidiram, vamos enviá-lo para a terra dele, antes que o matem. Desceram ele pelas muralhas de Jerusalém, num cesto, e Paulo voltou para Tarso. Ficou lá anos e anos escondido. De lá, Deus se lembrou. Todos esqueceram de Paulo. Não há mais notícia nenhuma de Paulo depois do versículo 30 do capítulo 9. Mas Barnabé lembrou-se dele. Porque a graça de Deus tinha caído entre os gentios, inclusive na região de Antioquia, na cidade de Antioquia, e Barnabé não conseguia sozinho dar conta, foi buscar Paulo para ajudá-lo. Depois daquele primeiro encontro que ele fugiu do cesto, Paulo levou 14 anos para voltar a Jerusalém. Ele esteve lá só para a entrega de uns donativos arrecadados em Antioquia, mas ele não foi especificamente para Jerusalém, ele foi para a região da Judéia e voltou. 14 anos depois, Paulo volta para Jerusalém. E agora é esse episódio aqui que nós vamos ler a partir de Gálatas. Tá certo? Paulo volta. Capítulo de 2 a 10 de Gálatas 2. Aqui o discurso de Paulo demonstra que sua mensagem aos gentios é de um evangelho fundamentado na graça. Ele voltou lá para Jerusalém, estava lá no meio dos irmãos, e estava pregando ali, que a salvação, a mensagem aos gentios, é mediante a suficiência da graça em Cristo, e foi revelado pelo próprio Deus. Percebemos também que ele buscou apoio dos que pareciam ter maior importância na igreja em Jerusalém. Quem eram? Chamados de reputadas colunas da igreja. Pedro, Tiago e João do barquinho. E aqui, meus irmãos, nós percebemos, sabe o quê? A clericalização institucionalizante da igreja. A própria igreja começou a estabelecer títulos dentro da comunidade. E Paulo, eu não sei se escreveu ironicamente, não, que Paulo era um crente, né? Não ia escrever ironicamente, mas disse, reputadas colunas da igreja. E Paulo chega lá, e agora ele é bem acolhido, não é? Ele é bem recebido, e ele vai procurar aqueles irmãos com o objetivo de que não corresse em vão. Isto é, Paulo entendia que o apoio das reputadas colunas da igreja seria importante para o seu ministério aos gentios. Eu acho isso importante porque hoje em dia é um negócio, não é você independente, eu vou sozinho, eu sei pregar, eu tenho doutrina, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Não, ele voltou lá para Jerusalém. Mesmo lembrando que da primeira vez ele não ficou ressentido porque ficaram com medo dele, ele voltou lá para pedir aconselhamento e apoio para o desenvolvimento do trabalho. Hoje o camarada tem um pouco de talento, ele vai lá, vou fundar meu ministério. Paulo não, foi lá. Só que quando ele chegou lá, Paulo, irmãos, eu aprendi uma coisa aqui. Conversão, né? Não foi hoje, eu já sabia há muito tempo, mas reacendeu, né? Conversão não é mudança de temperamento. Conversão é mudança de caráter. Paulo continuou voraz, amigo. Paulo saiu perseguido de Jerusalém em Atos 9, porque ele pregava, diz o texto, ousadamente.
Paulo era um cara agressivo na evangelização e confrontava na sinagoga. Quando ele se converteu, continuou do mesmo jeito. Agora o quê? Moldado. Agora ele prega para a glória de Deus. Conversão é mudança de caráter. E molda-se o temperamento da pessoa. Me estranha quando muitas vezes um cristão se converte, que quando era no mundo, carnaval, eu mesmo, né? Não, eu sempre fui mole para carnaval. Se desse sono, podia passar, o Olodum está passando. Olodum, não sei o que. Desse sono, oxe, eu vou para a minha casa, mano. Eu vou lá trocar meu sono por festa de carnaval. Eu sempre fui assim. Mas muitas vezes, muitos cristãos se convertem, que quando estava na festa, era o meu amigo, é um tirinete. E quando se converte a Cristo, é uma preguiça. Não tem a mesma garra. O temperamento mudou, foi. Deus molda o temperamento para a glória de Deus, irmãos. Muda o caráter. E Paulo, do mesmo jeito que perseguia a igreja antes de ser crente, quando ele se converteu, ele também continuou lá pregando ousadamente na sinagoga. Chegou para Pedro, Pedrão. Pedro era meio camaleão, acho que tem a ver muito com o temperamento dele, né? Quando Pedro estava junto dos judeus, se comportava como judeus e botava o encargo nos gentios, para ser como judeu. Quando ele estava no meio dos gentios, se comportava como gentios e não precisa cumprir isso aqui não. Um dia ele pegou Paulo. Paulo chegou e pegou com a boca na botija. Paulo olhou para ele e disse: como sendo tu judeu, fica obrigando os gentios a viverem como judeus, e quando você não está na presença dos gentios, você se comporta como gentio. Que repreensão a uma das colunas da igreja. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a institucionalização clericalista, as pessoas começam a achar que apenas a função é suficiente para ele ter o respaldo da comunidade. Tem que viver, e Paulo vivia assim. Paulo foi lá e chamou a atenção de Pedro. Isso está no versículos 11 ao 19. Nesse momento podemos fazer uma reflexão acerca do clericalismo institucional. Aqui há a continuidade do discurso, que revela o perfil e a maturidade tanto de Paulo quanto de Pedro. Nele, vemos que uma das reputadas colunas da igreja, Cefas, revela que a função que exerce não o torna irrepreensível e honrosa e elevada. Posição de alguém na igreja de Cristo não é suficiente para fazê-lo imune ou outorgar-lhe um tipo de excludente de licitude quando vive, que os nossos títulos pessoais nos oferecem. Foi o que Paulo fez com Pedro, pois o mesmo, na hora do concílio, aprovou e abençoou a postura e a mensagem de Paulo aos gentios, de viver o evangelho da graça e da liberdade na fé em Cristo, como foi deliberado no concílio de Jerusalém, Atos 15. Mas Pedro estava vivendo de forma repreensível. Era um apóstolo que queria agradar a todos, a ponto de negligenciar o evangelho da suficiência de Cristo por meio da justificação pela fé. Era o crente camaleão. Quando estava com os gentios, agia como gentil. Quando os da circuncisão apareciam, ele se apartava e dissimulava por medo dos judeus. Até Barnabé caiu nessa. Isto está nos versos 12 e 13 do capítulo 2. Até Barnabé. Paulo era muito firme, irmão. Às vezes até demais, né? Paulo era de um temperamento assim, firme demais, para algumas coisas. Então Paulo repreendeu a Pedro publicamente. Verso 20 e 21, que é o versículo-chave, e aqui eu caminho para o final, nos diz que assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esta vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo nada adiantou. Versos 20 e 21. Paulo está fazendo a comparação de quando alguém quer viver em Cristo,
mas rejeita e abandona a graça e a justificação pela fé. Que magnífica declaração. Temos aqui uma espécie de confissão de fé pessoal, irmãos, é verdade. Aqui é uma confissão de fé para você, para mim. Uma confissão de fé pessoal que serve de referência para cada cristão, tanto da nossa igreja como do mundo. E em todas as épocas, nessa confissão, retomamos a doutrina da abnegação. Lembra? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Portanto, é necessário que resgatemos a doutrina da suficiência de Cristo no nosso coração, no meio da igreja, na igreja de Cristo. Me faz lembrar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta. De nada. Jesus é o meu Senhor. De nada mais eu preciso. Ele é suficiente na minha salvação, como é suficiente em todos os projetos da minha vida. No meu ministério, na minha vida profissional, na minha vida afetiva. Ele é suficiente para nos abençoar, para caminhar conosco, para nos ensinar, para nos orientar em tudo. Às vezes a gente fica tão inquietos e preocupados com tantas coisas. Mas Cristo é suficiente, meus irmãos, para tudo que você imaginar ou pensar. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Cristo é suficiente. Nós só precisamos de Cristo. E as demais coisas, sem dúvidas, serão acréscimos nas nossas vidas. Nunca esqueça, irmãos, Ele nos ama. Mas nos ama tanto, que mesmo sabendo tudo o que haveria de ocorrer, mesmo sabendo de tudo que haveria de passar, ainda que fosse só por você, Ele teria vindo. Porque é um amor que não se descreve em nenhuma linguagem humana. O máximo que nós podemos fazer é acompanhar as palavras de João. Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos para o céu, amém? Mas não é por causa dos seus méritos, não é porque você é bom, não. Mas é por causa de tudo aquilo que Cristo fez por nós. O que é que temos que fazer? Crer, meus irmãos. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que juntar com isso. Porque se você não crê no tamanho do amor que Ele demonstrou, imagine para Deus como seria isso. Eu dei o meu filho, e você ainda acha que não é suficiente? Não foi à toa que lá na cruz, foi Daniel que acho que deu o estudo, né? Do Tetelestai. Não foi à toa que quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, finish, game over, tudo foi completado, não precisa mais de nada. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amemos a palavra de Deus, como foi no domingo passado, e amemos fazer a vontade de Deus, levando essa mensagem para os perdidos como igreja missionária. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Vamos proceder para a ceia do Senhor, meus irmãos.